Eu creio que Deus tem uma mensagem hoje poderosa para os nossos corações, porque a sua palavra em si, ela já é poderosa. O autor dos Hebreus diz que a palavra de Deus é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, né? Ao ponto de dividir juntas e medulas e discernir os pensamentos e propósitos do coração do homem. Assim é a palavra de Deus. Mas eu creio, eu tenho convicção, assim como Deus falou comigo durante toda a semana, eu creio que você vai sair daqui impactado com a ministração dessa passagem bíblica. Jeremias capítulo 29, a partir do versículo 11 até o versículo 14. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Versículo 14. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor. Trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Oremos. Querido e amado Deus, Tu que és bispo e pastor de nossas almas, nos aquietamos agora diante da Tua presença, Senhor, para ouvir a ministração da Tua palavra. Fala conosco, Senhor, em um nome do Teu Filho Jesus, que é sobre todo nome. Queremos ouvir a Tua voz mediante a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu estou intitulando essa mensagem de O controle é de Deus. O controle é de Deus. O exílio foi uma das provas mais duras de fé para Israel. Eles foram empurrados para o limite de sua existência. Eles foram empurrados para o centro, onde Deus está. O fato é que todos nós temos momentos, dias, meses, anos de exílio. O que você e eu costumamos fazer com tais momentos? Eu não sei nominalmente que tipo de exílio você está passando. Eu não sei para onde você está sendo empurrado. Mas eu só quero dizer uma coisa para você nesta noite: que Deus está no controle da tua vida. Não interessa o que você está passando, não interessa a quantidade de lágrimas que você está derramando, não interessa. O que interessa é que Deus está no controle da tua vida. E tem mais: quem está te empurrando para esse exílio que você está vivendo é o Senhor Deus, não é o diabo. É o Senhor. Sabe por quê? Porque Ele vai extrair o melhor. Ele vai extrair o ouro. Ele vai extrair o melhor que está aí dentro de você, que você nem mesmo você conhece. Ele vai extrair de você o que você, olha, redundante, que você nem mesmo você conhece. Deus vai extrair. Agora a questão é, quando estamos passando por esse exílio, como temos reagido?
Qual tem sido nossa reação? Qual a resposta que eu tenho dado para Deus? Qual a resposta que eu tenho dado para mim mesmo? Reclamamos? Queremos estar em outro lugar? Fazemos de conta que estamos vivendo outro estilo de vida diferenciado? Vivemos entorpecidos, paralisados, fugindo dos problemas? Ou aproveitamos esse tempo que chamamos de exílio para construir, para se entregar, para buscar a Deus com toda a força do nosso coração, para se permitir que Ele venha tratar áreas de nossas vidas que ainda não foram tratadas, porque em dado momento dói, em dado momento eu quero escapar, eu quero sair, porque está doendo. Mas interessante, é como fogo, é como se você estivesse sido lançado dentro do fogo, e quando você não está suportando mais, Deus pega na sua mão e traz você para a superfície. Aí você respira. Quando você pensa que passou, Ele lança você novamente, porque você precisa completar o processo. Não podemos abortar o processo de Deus em nossas vidas. Mas interessante, o processo que você está vivendo não é o mesmo processo que eu estou vivendo. O processo que você está vivendo não é o mesmo processo que a sua irmã está vivendo. O interessante é que esse atributo de Deus, que é multiforme, graças à sabedoria dele, muitas vezes até dentro de casa, com o cônjuge, você está vivendo o processo, seu marido está vendo o processo, seu marido está vendo o processo, você está vendo outro processo. A questão é, muitas vezes não existe reciprocidade, não existe alinhamento. Às vezes não respeitamos os limites uns dos outros, atropelamos tudo. E Deus manda nessa noite, fica no processo. Fica no processo, porque eu estou trabalhando. Buscamos a Deus por força, por vigor, pela compreensão, pela sabedoria, para nos relacionarmos melhor com os nossos irmãos, com a nossa família, com o nosso cônjuge, com o nosso meio relacional, com o trabalho, comigo mesmo. Você sabia que você tem que procurar em Deus, até mesmo para você se relacionar com você mesmo? Que às vezes você não sabe se relacionar com você. Você tem valores. Você tem valores que ninguém tem, só você tem. Mas por você estar no processo da dor, você vivendo o tempo do exílio, você não consegue enxergar. E às vezes você começa a se depreciar. E Deus traz você nesta noite para dizer para você que você tem valor sim, que você tem um valor, e o seu valor não é prata, não é ouro, não é bronze, não é madeira, o seu valor é o sangue de Jesus Cristo. Hebreus capítulo 11, do versículo 8 ao 10. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Abraão estava vivendo o quê? O exílio dele. Mas o exílio de Abraão estava sendo na direção de Deus. Ele não sabia onde é que era, mas ele estava indo. Mas ele buscava em Deus, e Deus o direcionava. A primeira parte dessa mensagem,
eu estou chamando de eu decido ouvir e obedecer. Eu decido ouvir e obedecer. Veja aí, Jeremias capítulo 29, versículos 11 e 12. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhe um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Jeremias 29, versículo 11 e 12. Acabamos de sair de um congresso de família, o qual fomos ministrados, o qual fomos orientados da parte de Deus, norteados para uma percepção mais profunda. Os nossos ouvidos foram aguçados, instigaram nossa obediência a Deus. O fator predominante é: estamos dispostos a ouvir como deveríamos ouvir? Ouvir corretamente? A obedecer como deveríamos obedecer? Na semana seguinte, compreendemos que somos incapazes frente à suficiência de Deus, que a nossa suficiência não é o bastante para sobrevivermos. Precisamos da suficiência de Deus em nós para continuar o processo e concluir o processo. A nossa suficiência é insuficiente para a nossa sobrevivência. Somente a suficiência de Deus pode nos levar a lugares altos. Ouvimos também, através da ministração da pastora Bárbara, semana passada, na Santa Ceia, que uma fé sobrenatural nos fortalece. Vocês lembram? Que uma fé sobrenatural nos fortalece, nos autoriza a agir, nos torna acessível as promessas impossíveis e nos tornam decididos. É incrível, né? Olha o que uma fé sobrenatural faz. Ela torna você decidido, ela torna o impossível possível. Por quê? Porque sua fé está ativada. Porque tudo que você faz é com orientação divina. Muito embora, muitas vezes, é através do seu pastor, da sua pastora, da sua discipuladora, do seu discipulador, e você segue. E você se submete. Porém, não é tão simples, não é um processo tão simples e fácil se submeter. Mas quando eu me submeto, obrigado, filho. Quando eu me submeto, pode esperar que resultados virão. Talvez não chegue o resultado que você esperava, mas chegará um resultado melhor do que você pensava. Você crê nisso? Diga amém. Aleluia. E agora, hoje, Deus te diz: eu que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhe um futuro. Olha aí, para dar-lhe um futuro e uma esperança. O que é que o apóstolo Paulo diz? Se a nossa esperança se resume apenas nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Sempre eu tenho dito aqui: cuidado com a sua esperança, não desfaleça, enxugue as lágrimas, se levante, louve, adore, se for preciso, se cale, que Deus te honrará.
Se humilhe perante a potente mão do Senhor, que no tempo oportuno Ele te exaltará. Agora, por favor, não invente de olhar, não. Porque de repente você começa a olhar, ó. A pessoa começa a olhar e não vê nada acontecendo, você quer parar. Mas o pastor está mais difícil do que antes. É porque está chegando. Mas o pastor, poxa, eu não estou aguentando. Segura que Deus está nesse negócio. É o processo, Deus está trabalhando em você. É em você. Vocês estão entendendo? Amém? A questão aqui é, mesmo sabendo, ou mesmo sendo sabedores dessa verdade de que Deus tem pensamentos ao nosso respeito, e que esses pensamentos são pensamentos de paz e não de mal, e que existe um propósito divino, um futuro e uma esperança, não podemos e não devemos acomodar-nos. Não podemos nos acomodar, amados. Mas por quê, pastor? Sabe por quê? Porque essa vida com Jesus, que você escolheu andar, caminhar com Ele, haverá coisas que Ele fará, mas haverá coisas que você tem que fazer. Não pense que Deus vai fazer tudo que você precisa, não, amado. Há coisas que Ele vai fazer porque você não pode fazer, e coisas que só Ele pode fazer. Mas o que você precisa fazer, você tem que fazer. Você já viu uma pessoa chegar para o outro assim e dizer: vem cá, sou muito seu amigo, olha, eu entendo que é melhor amigo na praça do que dinheiro na caixa. Verdade isso? Deixa eu falar uma coisa para você. Eu estou precisando perder uns quilos. Estou um pouco gordinho. Mas olha, eu estou sem tempo. Vamos fazer o seguinte. Eu vou te dar uma grana boa. Tu vai para uma academia. Eu vou te dar o dinheiro da academia, ainda vou dar o dinheiro por fora, porque você vai malhar e eu vou emagrecer. Você já viu isso? Isso não existe. Isso não existe. É da mesma forma você que chega, olha, ora por mim porque eu estou precisando. No momento emergente, eu estou precisando porque o bicho lá em casa pegou, olha, não está tudo dando errado, mas ora por mim, e você não ora. Já pensou? Eu vou entrar em concordância com quem, se você não ora? Agora, Deus é tão maravilhoso, que você que é casada, e a sua vida é totalmente para Cristo, e seu marido não está nem aí, ele está noutra levada, ele está vivendo outro tempo da vida dele, é um direito dele. Sabe o que acontece? A sua vida santifica a vida dele. Olha como Deus é tremendo. Por quê? Porque você e ele é uma só carne. Então, pela infinita misericórdia e pela fidelidade de Deus, o seu marido é alcançado todo dia através das suas orações. E você às vezes esquece disso. E às vezes você bota biquinho. E às vezes você começa a desprezar o que você é diante de Deus. Não, de maneira alguma. Então, quando você se acomoda, quando você não faz o que você tem que fazer, você é alcançado pela misericórdia de Deus, mas você
não vai adiante porque você não deu os passos necessários para ir. Mas quando você se levanta e dá os passos necessários para ir adiante, sai de perto. Sai de perto, porque nem o diabo impedirá você de chegar aonde Deus quer te levar. Aí você pode pedir. Agora é preciso você ouvir. Eu quero ouvir do jeito que Deus está falando comigo, e eu quero obedecer. Você lembra do tema do congresso? Jesus pode entrar? Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Mas me diga uma coisa, qual o fator predominante aí? Alguém ouvir, mas não só basta ouvir, é se levantar, ir lá e abrir a porta e dizer: Senhor, entre. Não é somente ouvir. É interessante, mas só tem alguém? Não, olha aqui, tem muitos. Mas será que você está se levantando para abrir a porta para ele entrar? Você precisa ouvir. Você precisa obedecer, mas você precisa agir. Se levanta, faz o que você precisa fazer. Eu nunca mais esqueço, eu estava passando por um exílio na minha vida. Pense que exílio. Eu saía daqui de manhã, eu tomava banho, trocava de roupa. Quando eu chegava aqui, eu digo isso, amados, não tenho vergonha de dizer, porque eu vivi. Quando eu chegava aqui, que eu abria a porta do carro para ligar o carro, eu começava a chorar. Para você ver o estado de emoção que eu me encontrava, eu começava a chorar. Aí a pastora chegava e disse: meu filho, o que está acontecendo? Eu disse: eu não quero ir, eu não vou. E andando para o carro, eu disse: não vou, e andando para o carro. Ela disse: meu filho, vai dar tudo certo. Você não quer ir não? Eu disse: quero não. Disse: mas vá. E eu louco esperando que ela dissesse: então não vá. Aí eu não ia. Ela disse: não, mas vá. Mas eu saía daqui, olha, eita, só Deus sabe como é que eu saía daqui. Eu ia, chegava lá, entrava, às vezes não dava nem bom dia, e dava um bom dia sim. Bom dia, gente, porque eu nunca fui mal educado. Então veja bem. Aí uma vez o meu discipulador chegou e disse: vamos ali, vamos fazer um discipulado hoje externo. Aí fomos para o Via Sul, o shopping Via Sul. Aí subimos, fomos lá para o Café Express, pedimos café, começamos a conversar. Ele disse: deixa eu falar uma coisa para ti. Isso aqui é algo que um pastor amigo meu me falou e transformou a minha vida. E aqui o Espírito Santo de imediato disse: eu estou falando com você. Aí eu me preparei para receber, me preparei para ouvir de bom grado. Ele disse: às vezes a gente se encontra fazendo as coisas que não queremos fazer, e é difícil, às vezes você até chora, esperneia e faz, mas faz por fazer. Agora deixa eu falar uma coisa para você: se você começar a fazer o que você não quer fazer, mas você começar a fazer com excelência, como se fosse para Deus, um dia você se encontrará fazendo o que mais você gostaria de fazer, e você vai se encontrar fazendo, porque Deus vai te levar. Mas interessante, aquilo no meu coração chega a Deus. Eu disse: é isso. Ora, cheguei o horário de trabalho, expediente já tinha encerrado. Eu peguei o carro, vim para casa, cheguei em casa já feliz. Foi o que aconteceu? Opa, Deus me revelou algo. A hora de manhã acordei cedo, aí me levantei, comecei a louvar. Aí tomei um banho, botei um perfume, peguei o carro, saí daqui, oramos junto, deu um beijo na mulher, ela me deu outro beijo, fomos
fui trabalhar. Quando cheguei, bom dia, gente, bom dia, pessoal, tudo estranharam. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Bom dia para vocês, viu? Como vocês estão? Amado comportamento. 15 dias depois, ele me chamou novamente, disse, foi o que você fez? Eu disse que eu fiz? Ele disse, sim, mandaram bater suas contas. Eu disse, não acredito, olha aí, olha que incredulidade. Eles podem acreditar, mandaram bater suas contas, vão dar todos os direitos, porque a viagem foi antecipada. Eu já tinha pedido a ele para bater as minhas contas, e ele disse que não podia fazer isso. 15 dias depois, ele disse, mandaram bater suas contas. Foi o que você fez? Eu disse, não fiz nada. Foi, mas eu fiz não, amado. Fiz sim, de mim para o meu mundo natural. Eu fiz o que era preciso fazer. Eu me enquadrei dentro do processo e o processo continuou. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Eu preciso buscar a face do meu Deus em oração. Eu preciso fazer minha parte e simultaneamente Deus estará fazendo a dele. Salmo 119, versículos 114 a 116. Tu és o meu esconderijo e o meu escudo. Na tua palavra eu espero. Afastem-se de mim, malfeitores. Quero guardar os mandamentos do meu Deus. Ampara-me segundo a tua promessa, para que eu viva. Não permitas que eu seja envergonhado na minha esperança. Para que eu possa guardar os mandamentos do Senhor, para que eu possa viver e não ser envergonhado, e alcançar a esperança, o que é que eu preciso? Eu preciso de Deus. Eu preciso que Deus esteja no centro da minha vida. Olha aí, a minha participação e Deus me conduzindo. Eu clamo que Ele seja meu refúgio, meu escudo, e que eu espero na palavra dEle. O que é que acontece? As suas promessas se cumprirão na minha vida, porque o controle de tudo está em suas mãos. Mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que vê em secreto lhe dará recompensa. Meu Deus, Mateus capítulo 6, versículo 6. Agora, olha para cá, veja como isso é sério. A solidão que possivelmente você esteja enfrentando, ela é traumática e aterrorizante. O que o povo de Israel estava passando no exílio era algo traumático, era algo aterrorizante. Nossa compreensão de quem somos muitas vezes é determinado pelo lugar em que estamos e pelas pessoas com quem estamos. Você sabia? Vou repetir novamente. Nossa compreensão de quem somos muitas vezes é determinado pelo lugar em que nos encontramos e pelas pessoas com quem estamos. Com quem você tem andado? Com quem você tem aberto seu coração? Essas pessoas são pessoas de sucesso? Essas pessoas são pessoas que têm rompido em fé? Quando as coisas mudam de modo violento e abrupto, de maneira áspera, começamos a nos perguntar: quem somos? Quando você está dentro de um contexto de vida e de repente vem um vendaval e muda tudo, a primeira coisa que você pergunta é: quem eu sou?
Então você lembra que sempre nós estamos ministrando aqui, que eu preciso saber quem eu sou, aonde eu estou, para onde estou indo e com quem eu estou indo. Que se a gente definir isso na nossa vida, aí a coisa vai ficar muito mais leve para continuar. As maneiras pelas quais estamos acostumados a encontrar significado e sentido desaparecem. Quando eu faço essa pergunta, quem eu sou? Por que isso não está dando certo? Por que isso não está saindo da minha maneira? Aí as coisas começam a ter outro sentido. O sentido que eu esperava desaparece. Quando a primeira onda de emoção ecoa, somos deixados feito uma concha largada na vasta extensão de uma praia, em um lugar desconhecido, com o sentimento de que a nossa vida não tem sentido. O estado emocional de uma pessoa que olha para ela e diz: não, minha vida não tem sentido. Não, isso que eu estou vivendo não é o bastante. Não era isso que eu queria para a minha vida. Então, quando você para ouvir corretamente e obedecer o que você está ouvindo, você se levanta e faz o que você pode fazer, o que você precisa fazer, todas essas dúvidas se dissipam e você vai crescer e você vai prosperar. Aí você será bem-aventurado, você será um homem feliz e uma mulher feliz. É nesse momento que precisamos orar a Deus. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, sabia? Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Foi o que aconteceu? Depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos. Ei, Elias era diferente de você? Não. Qual era o diferencial na vida de Elias? O temor a Deus. Temor e tremor diante de Deus. Aleluia. É você que decide ouvir da maneira correta e obedecer corretamente. É você quem decide. Como assim, pastor? Ouvir da maneira correta e obedecer corretamente a ordenança de Deus? Muitas vezes ouvimos somente o que queremos ouvir. Pelo menos eu acho isso um processo delicado. Mas eu conheço pessoas que só ouvem o que elas querem ouvir. Você pode falar, você pode passar a manhã toda, a tarde toda, a noite toda falando. Elas estão ouvindo você, mas elas só estão filtrando o que elas querem. E eu perguntei uma vez para uma delas: como é que você consegue isso? Simplesmente, pastor, eu me decido a ouvir e a não ouvir. Eu disse: eu não consigo fazer isso. Não consigo terminar um lado. Por quê? Fechamos os nossos corações, tapamos os nossos ouvidos e não enxergamos corretamente, porque estamos embrutecidos. Você lembra do salmista Asaf, do Salmo 73? Meus pés quase resvalaram, quase que eu caí. Por quê? Porque ele invejava a vida, a riqueza dos ricos. E quando ele adentra a casa de Deus, ele diz: eu estava embrutecido, eu estava totalmente irracional, mas agora atentei para o fim deles. Agora eu sei qual o Deus que eu sirvo. Mateus capítulo 13, versículos 13 a 15. Isso é Jesus falando, viu? Por isso, falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Assim,
neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvindo, vocês ouvirão e de modo nenhum entenderão. Vendo, vocês verão e de modo nenhum perceberão. Aí veja bem, olha onde é que está o segredo aqui. Jesus agora vai dizer o porquê que eles não ouviam e não entendiam. Veja aí, ó. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Meu Deus. Mateus capítulo 13, versículo 13 a 15. Você vê como é complicado, como é complexo você ouvir só o que você quer ouvir. Você não ouvir corretamente, você não decidir se levantar e fazer o que Deus manda você fazer. Segunda parte da mensagem. Eu tenho a certeza da presença de Deus. Como é que eu tenho a certeza da presença de Deus? Eu decido ouvir e obedecer. Então eu tenho a certeza da presença de Deus. Não tem lógica. Eu não ouço, eu tapo meus ouvidos, não obedeço e quero ter a certeza da presença de Deus. Não, é uma incongruência, é uma incompatibilidade. Isso não funciona desse jeito. Jeremias capítulo 29, versículos 13 e 14. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Jeremias capítulo 29, versículos 13 e 14. Somente a presença de Deus na vida de um homem e de uma mulher é suficiente. Com isso, eu não estou dizendo que você não precisa fazer mais nada. Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso. Não é isso que eu estou dizendo. No entanto, a certeza da presença de Deus em nossas vidas nos traz uma responsabilidade ainda maior. Eu tenho que fazer a minha parte. Você está fazendo sua parte? Realmente você tem ouvido? Você tem obedecido? Realmente você tem tido a certeza que Deus está com você em todo o seu caminho? Que Ele tem andado com você por onde você tem andado? Que as pessoas, quando olham para você, têm enxergado a pessoa bendita de Jesus Cristo? Eu não posso de maneira alguma usar a parcialidade com Deus, amados. Você lembra de Eliseu? Eliseu era discípulo de quem? De Elias. O que é que Eliseu queria? Ele queria uma unção dobrada, não era? Mas Eliseu foi perspicaz. Eliseu foi perspicaz. Quando ele viu que Deus estava com Elias, ele disse: eu quero unção dobrada. Tem mais. Elias disse: olha, fica aqui. Ele disse: não, eu não vou ficar aqui, eu vou com você. Foi que ele disse: eu irei com você para onde você for. Ele disse: quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu num redemoinho, Elias saiu de Gilgal em companhia de Eliseu. E Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Mas Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor e como você vive, não deixarei ir sozinho. E assim foram até Betel. E assim sucessivamente. Aonde Elias ia, Eliseu
ia com ele. E Elias disse: está certo, dura coisa você me impede. Agora, se você me vir quando eu for tomado pelo Senhor, aí você vai ter o que você quer. Exatamente. Quando o Senhor tomou Elias, através de um redemoinho, a capa de Elias cai, e Eliseu toma para si unção dobrada. Agora veja bem, olha que coisa maravilhosa. Elias foi uma figura solitária como João Batista. Você está vivendo um momento de solidão? Você está vivendo um momento de incerteza na sua vida? Elias foi uma figura solitária como João Batista. A maior parte de sua vida, ele travou uma luta inútil contra os males de sua época e teve períodos de grande depressão. Eu estou falando de quem? Eu estou falando de Elias, amado. Um homem que Deus era com ele. E o perfil, o ministério de Elias não foi o bastante para preencher a lacuna que ele precisava, porque ele queria mais de Deus, ele combatia o mal. Agora veja Eliseu. Eliseu era diferente. Seu dom de uma porção dobrada do Espírito fez que levasse uma vida triunfante à medida que se relacionava com as pessoas. Você sabia que você vai viver uma vida triunfante quando você viver se relacionando com as pessoas no corpo? Quando você estiver na igreja local, que a sua vida for conhecida de todos, que você se permitir ser usado, ser usada por Deus, aí sabe o que acontece? Você vai ter uma vida triunfante. Você vai ter uma vida triunfante. Não se encontra em nenhum registro que Eliseu se houvesse queixado alguma vez, que ele se queixou de alguma coisa, ou reclamou de alguma coisa, ou fugido dos inimigos, ou que houvesse perdido o ânimo, tivesse ficado desanimado. Não tem. Não existe, amado. Você pode procurar nos escritos bíblicos, você pode fazer uma pesquisa, você não vai encontrar em nenhum lugar algo escrito, algo registrado, dizendo que Eliseu fugiu dos inimigos, que ficou desanimado, que pediu a morte para si. Não, 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 de maneira alguma. Até em seu leito de morte, se encontrava cheio de poder e dava ordens ao rei. Meu Deus, eu quero essa unção, amados, debaixo do sangue de Jesus Cristo. Agora, dia 1º de setembro, completa 23 anos que Jesus me resgatou. Nunca, debaixo do sangue de Jesus, eu acordei desanimado. Eu acordei dizendo: vou ter que fugir, eu vou desistir. Não. Quando eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu digo: Senhor, eis-me aqui. Eu preciso de Ti, todos os dias, há quase 23 anos. Senhor, eu preciso de Ti. Eu sei que eu ainda preciso muito, mas muito aprender contigo. Não desiste de mim, Senhor. A certeza da presença de Deus em nossas vidas nos leva a cumprir o propósito. O exílio de Israel foi uma forma violenta, extrema, daquilo que todos experimentamos em tempos. Essa vida com Jesus é maravilhosa, mas eu também sei que há momentos difíceis, amados. Há momentos que nós pensamos que vamos até sucumbir. O diabo, o arco-inimigo de Deus, ele vive
ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando a quem tragar. Então, às vezes a luta acontece de madrugada, às vezes é de manhã, às vezes é à tarde. E um crente que não passa por lutas, alguma coisa está errada na vida dele, mano. Ah, mas tudo bem, eu vou viver reclamando todo tempo, porque estou passando por... Não, você tem que adorar a Deus, você tem que louvar, você tem que exaltar, você tem que celebrar o ano aceitável do Senhor. Amém, amados? Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que, onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 23 e 24. Então, a certeza da presença de Deus em nossas vidas nos levam a cumprir o propósito. Teve um momento que Jesus disse: Pai, olha, se possível, passa de mim esse cálice, mas, contudo, faz segundo a tua vontade. E ele cumpriu, amados. Ele cumpriu. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Está consumado. Então nós precisamos chamar a responsabilidade da característica de Cristo em nossas vidas. Jesus tinha certeza da presença do Pai. O exílio de Israel foi uma forma violenta e extrema daquilo que todos nós experimentamos de tempo em tempos. As experiências internas de um exílio pode acontecer até mesmo se mudarmos de uma rua de onde crescemos. Somos exilados do útero materno, iniciamos a vida em condições estranhas e duras, sabia? Somos exilados da escola e temos de sobreviver no incerto e muitas vezes inquietante mundo do trabalho. Somos exilados da nossa cidade natal e temos de descobrir o nosso próprio caminho em nosso próprio país, estado ou cidade que não nos são familiares. O significado essencial de exílio é que somos afastados do lar. A águia é o seguinte, ela se encontra, ela olha para si e ela vê que o tempo passou. O tempo passou, só que ela está cheia de penas, né? O seu bico está grande. E de repente vem a tempestade. O que é que ela faz? Ela alça voo em direção à tempestade. E ela rompe a tempestade e vai para uma rocha mais alta que houver. Chegando lá, amados, ela começa a tirar, a puxar, a arrancar suas penas. E consequentemente, ela começa a sangrar. Quando ela termina de tirar todas as penas, ela vira-se para a rocha e começa a bater o bico na rocha, até o bico cair. Eu imagino que essa águia, ela está ali totalmente destroçada. Esse é o processo do renovo, amados. É Deus levando você a algo novo que você não conhece. É que aonde você está e o que você está vivendo, existe uma promessa. E essa promessa
é o novo de Deus. E essa promessa, ela vai se cumprir. Depois o tempo está passando, ela está ali encolhidinha, e as penas começam a crescer novamente, e o bico sair. Depois ela está nova. É Deus dizendo para você, hoje à noite: eu estou fazendo novo na sua vida. Eu estou fazendo novo na sua vida. Levanta-te, tu que dorme. Levanta-te, porque a luz do Senhor já resplandece sobre você. É isso que Deus tem para você. Deus não tem uma vida derrotada. Você não é mais escravo. Você é filho e filha do Deus Altíssimo. Jesus não te chama mais de servo. Jesus te chama de amigo e de amiga. A porção não está na terra, a porção é celestial. Você crê nisso? Você pode aplaudir o Senhor Jesus nessa noite? Aleluia, aleluia. Eu é que sei que pensamento tem a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhe um futuro e uma esperança. Conclusão. Veja aí, Jeremias capítulo 29, versículo 10. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Assim como havia um tempo determinado por Deus para o povo de Israel, para que ele pudesse cumprir as promessas na vida deles, há um tempo determinado por Deus para que ele venha cumprir as promessas dele na sua vida. Enquanto você passa pelo processo, você louva, você adora, você inclina o ouvido para ouvir exatamente o que ele quer dizer. Você fecha o ouvido também para a questão de profetadas, coisas que as pessoas falam só para ver a sua reação, dão tapinhas nas suas costas. Fuja disso. Olha para o Senhor, fixa teus olhos no Senhor, submete-se à tua liderança, porque tem pessoa que diz: olha, eu só olho para Jesus, olho para Jesus, meu Deus é o Senhor, meu líder é o Senhor, meu líder é Jesus. Espera aí. Deus constitui líderes e líderes, para que você possa se submeter, para que você um dia possa ser um líder, dentro da sua casa, no seu trabalho, com seus colegas, com seu meio relacional, com seus filhos, que muitas vezes você não é um líder na vida do seu filho, e precisamos liderar nossos filhos. Então, existe um tempo pré-determinado, quando Ele mesmo cumprirá as suas promessas na vida da sua igreja. A questão é: eu estou fazendo a minha parte, eu estou ouvindo, eu estou obedecendo, ou eu estou indo com a galera? Eu estou ouvindo, entendendo, compreendendo e obedecendo o que Deus está mandando eu fazer? A maior motivação de um coração, de um homem e de uma mulher separado por Deus, sabe qual é? Eu quero terminar com isso. A maior motivação do coração de um homem e de uma mulher que é separado por Deus é viver de concordância com seus preceitos, para agradá-lo. Para que eu tenho fé? Eu tenho fé para agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Todavia, eu preciso crer que Ele existe e que Ele é Deus e que se torna galardoador daqueles que o buscam.
Então, uma pessoa quando agrada a Deus, ela estabelece princípios, alvos elementares que norteiam a sua vida cristã. Agora eu quero que você abra Filipenses capítulo 1, versículo 20 a 21. Eu estou terminando com esse texto. Agora, veja o que é o propósito, a motivação central do coração de um homem e de uma mulher que são separados por Deus. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado. Sabe o que Deus está dizendo para você? Que você não vai ser envergonhada. Que você não vai ser envergonhado. O que Ele falou sobre você se cumprirá. O que Ele prometeu para a sua vida se cumprirá. Você não será envergonhado. Você não será envergonhada. Ele cumprirá todas as promessas que Ele fez para a sua vida. Você só tem que permanecer no processo. Por isso que Ele diz: minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1, 20, 21. O controle é de Deus. Você pode aplaudir a Jesus? Aleluia! Oh, glória a Deus!